Muito em breve vai para as bancas a revista Mais Desporto Terras de Gaia e não havia melhor altura do que esta para entrevistar o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Gaia, Dr. José Guilherme Aguiar. Boa tarde, Dr. Olá. Qual é o balanço que pode fazer ao fim de 5 anos à frente do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia? Destes últimos 5 anos, acho que o balanço que é possível fazer é um balanço positivo, não é o balanço ideal, porque o balanço ideal é sempre aquele que nós pretendemos, mas nunca conseguimos atingir, mas é um balanço positivo porque nós tivemos uma situação, não vamos falar em heranças, mas tivemos uma situação difícil resultante dos equipamentos desportivos municipais que se encontravam muito deteriorados, fossem eles pavilhões, fossem elas piscinas, mesmo campos de futebol que haviam sido construídos, uns de novo, outros haviam sido reabilitados, noutros havia sido colocado relevado sintético, por isso havia uma série de equipamentos esportivos. Esses equipamentos esportivos estavam muito deteriorados por duas razões. Uma razão que é uma razão perfeitamente aceitável, que é aquela que nós desejamos, é que eles estavam deteriorados pelo uso. Isto é, quando nós temos um equipamento que se encontra com alguma deterioração, pelo uso que dele se faz, nós consideramos que aquilo que é bom sinal, é sinal que temos muita gente a praticar desporto. O mau sinal é que normalmente num equipamento desses diria que é inteligente reabilitarmos e repararmos o mais depressa possível. Isto é, quando nós temos, por exemplo, uma porta que abre mal ou que fecha mal ou que tenha um problema qualquer nas dobradiças ou na fechadura ou no fecho, fundamental é substituir imediatamente. Ir fazendo a manutenção? Porque senão fazer a manutenção, e a manutenção é uma coisa que custa muito dinheiro, mas que poupa muito dinheiro, porque, como é evidente, o equipamento não deteriora mais do que aquilo que era normal deteriorar. Bem, onde nós ainda estamos, para além dos pavilhões, onde fizemos um esforço muito grande, nós tivemos um esforço, diria, não sobre-humano, porque foi feito por nós, mas diria um esforço muitíssimo grande que foi nas piscinas. Nós encontramos as piscinas numa situação ainda estão, infelizmente, algumas piscinas ainda estão em situação de deterioração, algumas piscinas ainda são objeto de reclamação permanente dos seus utentes, seja no capítulo dos balneários, que é onde nós sentimos mais dificuldade, seja no capítulo da maquinaria, da água, da qualidade da água eu diria que será o ex-libris das piscinas de Vila Nova de Gaia, a qualidade da água, nós aí sempre tivemos muito cuidado, mas há uma série, porque uma piscina é um complexo de máquinas extraordinariamente grande e difícil, e onde uma máquina se avaria e custa muitos milhares de euros a sua substituição ou a sua recuperação. Por isso, uma piscina não é um equipamento desportivo fácil. Por isso, na maior parte dos casos, quando nós pomos, há duas maneiras de qualificarmos os equipamentos esportivos quanto à sua rentabilidade. É a rentabilidade desportiva, isto é, o número de utentes, de praticantes que nós lá temos, e é a rentabilidade financeira. Nós, nas piscinas, utilizamos muito as duas vertentes, quer na vertentes de prática desportiva, por isso dos utentes, em que estamos muito satisfeitos, porque quase todas as piscinas têm muitos utentes, mesmo aquelas em que teoricamente ficam em locais, em sítios deslocalizados, onde não há grandes aglomerados de população, onde a população tem que se deslocar. Eu dou-lhe um exemplo, a piscina municipal Aurora Mota, Aurora Cunha, em Pedroso.
que está em Pedroso, mas que aqueles 3 km que diferenciam da zona do centro da freguesia, que não será um centro, mas é um dos centros da freguesia, que são os Carvalhos, principalmente com aquele número de escolas, é difícil para os alunos deslocarem-se à piscina. Por isso, só se desloca normalmente à piscina quem tem meios, quem tem veículos de transporte. Essa piscina tem muita gente. Agora é uma piscina cuja rentabilidade financeira, tal como as outras, é negativa. Isto é, o dinheiro que nós ganhamos, e nós cobramos com muito rigor, não há, eu diria que não há dívidas, nas piscinas não há dívidas, por isso o utente, ao fim do primeiro mês em que já não paga, é imediatamente avisado e depois inclusivamente tem uma multa para pagar, e se não paga a multa, a dada altura é-lhe proibida a entrada na piscina. Por isso, nós, em relação a isso, o nosso estilo de cobrança na piscina é perfeitamente correto e rigoroso, mas chegamos ao fim e aquilo que gastamos é muito mais do que aquilo que ganhamos, do ponto de vista financeiro. Volto a repetir. Isto porquê? Porque grande parte das piscinas foram, na sua construção, eu diria, poupadas. Não é poupadas, não foram feitas com o rigor e com a qualidade que deviam ter sido feitas. Há aqui coisas que nós às vezes só aprendemos depois da experiência. E nós em Gaia aprendemos algumas vezes, mas infelizmente fomos nos esquecendo. Quando um equipamento é bom, quando é bem feito, quando tem bons materiais, quando tem um bom sistema de energia, quando tem um bom sistema de drenagem, quando tem um bom AVAC, quando tem um bom sistema de ar-condicionado, normalmente é um equipamento caro. Por isso é um equipamento que custa a tal chamada verba de capital, que o Sr. Presidente da Câmara muito utiliza. O equipamento é caro, mas quando o equipamento é inaugurado, isto é, quando ele está acabado e pago, esse equipamento deixou de gastar qualquer verba de capital, o resto é despesa corrente. Isto é, as reabilitações, os produtos químicos para a água, todo o tipo de reparações que são feitas. Ora bem, é preferível, é indiscutivelmente preferível fazermos um equipamento mais caro, mas que tenha uma manutenção, primeiro, diluída no tempo, isto é, menos dispendiosa e mais duradoura, isto é, em vez de termos, como temos infelizmente na nossa piscina Aurora Cunha, onde temos já reparações a fazer, que só deveriam acontecer daqui por, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, nós temos-las porquê? Porque nós quisemos poupar na sua construção. E quem poupa na construção depois vai gastar na manutenção. Ora, para nós, município, e o Presidente da Câmara tem feito uma exposição muito clara sobre essa situação. Para nós, Câmara, a situação difícil são as verbas não são as verbas de capital, são as verbas correntes. E por isso seria muito melhor que nós gastássemos mais capital e que depois viéssemos a poupar mais despesas correntes, porque nós vamos pagar despesas correntes, o funcionário da piscina, a água que se gasta na piscina, os produtos que se gastam na piscina, a manutenção do equipamento que é normal que se faça, a limpeza dos balneários, a reparação de qualquer situação que possa acontecer, tudo isso são verbas correntes. No entanto, se eu fosse montar, por exemplo, um balneário antes do termo da construção da piscina, seria uma verba de capital. Se o for montado, depois já é uma verba corrente. Veja então que depois da grande aposta que houve nos estádios e nos pavilhões polidesportivos, agora estamos virados para as piscinas? Não, eu falei nas piscinas e aqui diria que falei um bocadinho mais, porque nós sentimos problemas em todo o lado, isto é, agora sentimos um problema que é um problema saudável, é um problema dispendioso, mas é um problema saudável. Nós, por exemplo, nestes últimos anos, tivemos muitos rebotes sintéticos que tiveram que ser substituídos. Porquê? Porque foram muito utilizados. E a utilização. Eu aqui tenho uma crítica a fazer mesmo aos clubes, que os clubes não foram devidamente cautelosos
estes relevados podem ser mais duradouros se sofrerem tratamentos anuais. Pois. Não são tratamentos muito dispendiosos, é uma chamada escovadela que se dá para levantar o pelo e depois saber se os grânulos de borracha, se há mais ou menos grânulos de borracha. Pois. Para isso até inclusivamente há máquinas automáticas que têm sensores e que no sítio onde há mais borracha do que havia de haver, sugam a borracha, no sítio onde há menos borracha do que devia haver, deitam a borracha. Nessa perspectiva, houve campos que duraram. Deixa-me dar aqui um exemplo, por exemplo, o relvado do Sporting Clube de Coimbrões foi um relvado muito bem conservado. Houve relvados, infelizmente, eu não vou dar exemplos, claro, mas houve relvados que tiveram que ser substituídos muito mais depressa do que aquilo que seria de imaginar, e cada relvado sintético, mais ou menos, números redondos entre a sua aquisição e a sua colocação, anda na casa dos 150 mil euros mais IVA, por isso é muito dinheiro. Foram todos financiados pela Câmara, não é? Eu não diria que foram todos, a esmagadora maioria foi, não foram todos aqueles que, por exemplo, como o relvado do Candal, em que conseguimos um overbooking nos fundos europeus e conseguimos ir lá buscar 85% do relvado. Agora, o último relvado do Arcozelo foi financiado pelo município, o relvado do Pedroso foi financiado pelo município. Eu diria os Dragões Sandinenses foi financiado pelo município, por isso há uma série de equipamentos que foram financiados pelo município e pronto, nós consideramos que estamos a fazer a nossa obrigação. Agora, esta rúbrica do desporto é uma rúbrica que consome à Câmara muitos milhões de euros. Doutor, de que forma é que a Câmara Municipal de Gaia controla, entre aspas, a manutenção em boas condições das infraestruturas que participam? Há alguma forma de o fazerem ou confiam nos clubes e nas associações? A pergunta é bem feita, a resposta infelizmente não pode ser positiva. Nós não temos capacidade de recursos humanos para fazermos essa fiscalização e por isso temos que confiar nos clubes. Nós bem gostaríamos de ter uma equipa, e nós temos um departamento, ou antes temos uma divisão municipal de infraestruturas e equipamentos, que é chamado o Departamento de Obras da Câmara, que tem pessoas extremamente válidas e tecnicamente muito competentes, mas não são suficientes para todo este Conselho e não são suficientes para dar resposta a todas as questões que se levantam, porque nós bem gostaríamos de ter uma equipa que pudesse andar no terreno, não é? Seria suficiente 4, 5 pessoas que andassem no terreno e que hoje fosse ver o Campo X, até amanhã para fosse ver garantir essa manutenção, não é? Que para garantir a manutenção e para fiscalizar se ela é feita, porque muitas vezes os clubes não fazem fiscalização eu diria porque não dão valor real àquilo que lá está. Porque não foram eles que pagaram. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. O Presidente da Câmara está algo, eu diria, não zangado, mas está algo menos satisfeito com esta situação, porque nós estamos a perceber que os clubes não valorizam o investimento e o esforço da Câmara. E por isso acham que tudo é devido. Nós devemos aos clubes, nós devemos colaboração e cooperação aos clubes, porque também temos a noção que os clubes são a grande alternativa para a prática desportiva. Exato. Sem clubes não havia prática desportiva, mas achamos que da mesma forma os clubes teriam que valorizar o município. Os clubes estão sempre à espera do subsídio, estão sempre à espera de que quando acontece... Não, eu estou-lhe a falar de clubes, claro, mas falava de outras áreas de intervenção e de outras áreas de atividade, infelizmente, onde acontece exatamente o mesmo. Câmara, olha, isto está variado. Câmara, a parede necessita de uma reabilitação. Câmara, o soalho não está bem. E quantas vezes essas coisas acontecem? Não é só no desporto, mas é evidente, o desporto tem uma dimensão no município de Vila Nova de Gaia, que se por um lado nos orgulha. Nós este ano, na última sessão de celebração de contratos de apoio, e é um apoio relativamente pequeno a todos os atletas do município, todos sem exceção. Nós temos as listagens que nos são transmitidas, que nos são facultadas pelas respectivas associações de modalidade, e por isso nós temos todos os atletas que estão federados, que estão em competições e inscritos nas respectivas associações de modalidade. Nós temos cerca de 10
300 e pico. Não temos paralelo na área metropolitana do Porto, não temos paralelo na Zona Norte, e eu às vezes tenho alguma curiosidade em saber se há paralelo no país, não é? Com Lisboa, porque é o único município que conseguiria, digamos, equiparar-se, se não ultrapassar-nos, e não me admirava se nos ultrapassasse, mas onde ter 10.300 atletas federados é uma coisa perfeitamente inacreditável. Mas dizia há pouco que se por um lado se sentiam muito orgulhosos disto, nós sentimos muito orgulhosos por isso. Por outro lado, os 10.300 frequentam, na sua esmagadora maioria, os nossos equipamentos desportivos, beneficiam na sua, sobretudo os atletas de formação, de algumas regalias, entre elas o pagamento das inscrições nas associações de modalidade, beneficiam dessa atribuição de subsídios e beneficiam dos equipamentos que eles, da reabilitação ou da construção de equipamentos novos que eles agora estão a utilizar. Deixe-me dar-lhe este exemplo, que é um exemplo que podemos dar neste preciso momento. Como sabe, há bem poucas semanas inaugurou-se o pavilhão municipal da Vintes. O pavilhão municipal da Vintes está praticamente lotado. Que é ótimo. O que é ótimo. Ótimo, mas é um problema. Ótimo eu acho que é. E nós reabilitamos, não é bem uma reabilitação, alteramos o estilo do equipamento, que era um polidesportivo que existia na Manuel António Pina, na EB1 Manuel António Pina, e que nós transformamos numa área desportiva coberta. Por isso, não podemos dizer que é um pavilhão, porque aquilo é praticamente só a área desportiva. Os balneários já estão fora dessa área desportiva, mas onde se pode praticar tem as medidas oficiais e onde se pratica neste momento algumas modalidades, entre elas o basquetebol, que ficamos muito contentes porque conseguimos com isso renovar um clube histórico de Vila Nova de Gaia, que é o Paroquial do Oliveira de Douro, que por força destas andanças em que eles são obrigados, hoje estão aqui, amanhã estão acolá, depois torna-se mais difícil para os pais levarem os atletas, torna-se mais difícil para o clube também fazer transportar esses atletas, e nessa perspectiva o Paroquial do Oliveira de Douro, que vai sediar-se desportivamente. Exato. Na Escola Manuel António Pina, não na totalidade, aqui não há exclusivos, como se costuma dizer, mas vai ser, e eles ainda há bem poucos dias estiveram aqui comigo e disseram que já só tinham escolas, mas que não têm dúvidas que daqui a uns anos depois já terão os escalões etários, e por isso já não precisarão de 3 períodos durante a semana, vão precisar de 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 períodos. E aí o problema vai ser outro. Isso é bom, mas isso eu terei que confessar que é bom, claro. Porque nós temos uma preocupação em Gaia, que é o número de atletas que praticam. Nós queremos ter muitos jovens a praticar. Nós não queremos ter muitos jovens com iPads, nem com tabletes, nem com jogos, nem com aqueles jogos eletrónicos. Nós queremos ter muitos jovens a praticar, e por isso nós tentamos nas escolas já iniciar os jovens, nós tentamos nas escolas EB2, 3 também tentamos, e esse é um exemplo, na Escola Básica da Vintes, já termos um pavilhão. Quer dizer que aquelas crianças vão começar a praticar desporto. Exatamente. Num local onde depois poderão, ao longo dos seus anos, continuar a praticar. Agora, temos muitos campeões, estamos muito contentes com os campeões, estamos. Fazemos alguma coisa para isso? Não. E quando eu digo não, isto nós valorizamos a prática desportiva. Depois a prática desportiva em si, os bons vão chegar ao seu lugar. Foi essa retaguarda que quiseram dar à Associação de Tubarões de Gaia? Esse apoio? O projeto da Associação de Tubarões de Gaia é um projeto que parte parte da população, parte do setor da comunidade, não é? Comunidade, exatamente, e obtém porque preenchia os requisitos que o município considera indispensáveis, isto é, quem pratica nas piscinas, enquanto praticante na escola, enquanto integrado na Escola Municipal de Natação de Gaia, paga a sua mensalidade normal.
quando está integrado num clube, tem um determinado período de frequência que é gratuita, não é só para a Escola dos Tubarões de Gaia, é para todos os clubes que ali praticam a modalidade. E por isso, cumpridos que sejam estes requisitos, nós não temos problema absolutamente nenhum em fazermos em fazermos uma, não diria colagem, mas a fazermos uma continuidade entre a Escola Municipal de Natação e os alunos da Escola Municipal de Natação. Exatamente. Pela sua mais-valia, porque são melhor atletas, e isso nós não sabemos, francamente, a mim não me está nada a preocupar, mas aos professores e aos treinadores quer da Escola Municipal, quer da equipa, preocupa-nos que haja bons praticantes e bons atletas. E esses atletas vão competir sob a camisola, eles não usam camisola. A camisola do município, não é? Não é do município, é dos Tubarões de Gaia. Os Tubarões de Gaia para nós. Mas que no fundo os Tubarões são uma escola municipal de competição, não é? Os Tubarões têm um protocolo com a escola municipal. Isto é, os Tubarões vão buscar a sua têm um elo de ligação de treino, de aprendizagem com a Escola Municipal. Da Escola Municipal saem normalmente para os Tubarões de Gaia. Mas podem sair para outro clube qualquer. Não vamos dizer, agora só pode sair. Não, podem sair para o clube que eles quiserem, mesmo fora até dos limites geográficos do concelho. Mas relativamente aos Tubarões, eles estavam numa espécie de ruptura com a Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este, não é? E como é que eles vieram parar... Como é que surgiu este protocolo, digamos, com a Câmara Municipal? Houve um entendimento entre os pais. Procuraram a Câmara? Procuraram a Câmara. No fundo, para que o projeto não acabasse, não era? Eu reuni a pedido dos pais dos atletas. Naturalmente que houve professores e treinadores que mobilizaram as pessoas nesse sentido, não é? Formataram esta situação, claro. Não ignoramos isso, mas o pedido é dos pais dos atletas. Isto é, nós não damos aos Tubarões de Gaia mais do que qualquer outro tipo de privilégio que demos aos outros clubes, têm exatamente os mesmos direitos. Para nós são fundamentais porque são jovens que praticam atividade desportiva no concelho e como tal são exatamente iguais. Todos. Podem dizer, mas estes ganham mais títulos do que outros, mas isso é um problema deles. Doutores, apesar de já termos boas piscinas e algumas até com outros problemas em Gaia, não temos ainda nenhuma de competição. Está prevista? Está prevista na minha cabeça e felizmente na cabeça do Sr. Presidente. Já ouvi dizer. Nós consideramos que é fundamental termos uma piscina de competição, uma piscina de treino de competição, porque, como sabe, há dois tipos de competição, em piscinas de 25 ou em piscinas de 50 metros. Nós não tencionamos fazer uma piscina de 50 metros, mas tencionamos fazer uma piscina de onde se possam treinar provas para as piscinas de 50 metros. A construção dessa piscina vai depender do sucesso deste projeto dos Tubarões de Gaia? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não tem nada a ver uma coisa com outra. A construção desta piscina vai estar dependente também da política municipal e da capacidade financeira que o município tiver e também das prioridades que o próprio Presidente da Câmara quiser dar, porque no fundo a política municipal, ainda que seja gerida por todo um coletivo, tem o seu elo último de decisão na figura do Presidente da Câmara, como é normal. Vai continuar a apostar fortemente nos Jogos Juvenis? Vou. É uma questão de honra? Não, é uma questão de inteligência, sabe, de sensibilidade. Eu considero que os Jogos Juvenis, nós vamos tentar melhorar ainda mais uma componente dos Jogos Juvenis que de antes foi muito valorizada e que agora se encontra um bocadinho esquecida, que é a parte das freguesias. Isto é, nós de antes lembramos e... O bairrismo? O bairrismo. Você lembra-se bem, como eu me lembro, de que em outubro começavam algumas freguesias a fazer a preparação dos atletas para os Jogos Juvenis. Ora bem, nós continuamos com o princípio de que os atletas não podem ser federados, ou pelo menos na modalidade que vão praticar nos Jogos Juvenis, podem ser federados noutra qualquer,
sentimos alguma dificuldade, é uma dificuldade que é perfeitamente, que eu reconheço que é lógica, que é a incapacidade financeira que as freguesias neste momento vão tendo, e por isso o município põe à disposição delas, como já pôs o ano passado, uma determinada componente financeira para eles poderem contratar coordenadores das próprias, dos jovens, isto é, que vão às escolas, que vão a todas as áreas onde esses jovens, essas crianças estão, para tentar sensibilizá-las para a prática dos jogos juvenis. E nós vimos aumentando o número de jovens, o que quer dizer, nós também pagamos, não é, o termo não é correto, subsidiamos a participação desses jovens, ajudamos as freguesias, por exemplo, numa questão que lhes é fundamental, que são os transportes, e por isso nós temos a fase de freguesia, que para nós é cada vez mais importante. Isto é cada vez mais importante que as freguesias saibam procurar recrutar os seus jovens, e depois vai ser normal. Depois são 4 semanas em que, se os jovens recrutados pelas freguesias forem bons atletas, souberem, vão dar frutos. São 4 semanas onde vai haver competição, e na competição você sabe perfeitamente que em todas as competições que existem no mundo há 3 resultados possíveis: vitória, empate ou derrota. E por isso nós estamos perfeitamente convencidos que nos Jogos Juvenis vai acontecer o mesmo. Onde é que nós nos sentimos recompensados? Com o número de jovens que, vindos das freguesias, atingem a fase final e vão, no dia, como é tradicional, no dia 10 de junho, vamos à cerimónia final, onde são poucas as vezes, eu diria que são 1 ou 2 vezes por ano, e uma delas é na festa final dos Jogos Juvenis, onde o pavilhão se encontra completamente cheio naturalmente com os jovens atletas, e completamente cheio com os familiares desses jovens atletas. E eu gostaria de chegar ao ponto em que o pavilhão municipal da Lavandeira fosse insuficiente para ter o número de atletas e o número de familiares.